Para surpresa de um total de 0 pessoas, minha mão não tá no cena. Para surpresa de um total de 0 pessoas, eu acabei me empolgando bastante com a ideia de ter um canal onde eu posso falar as coisas. Porque, assim, tem muitas coisas que eu quero dizer e eu não posso dizer porque ou vai dar problema, minha mão ainda não tá no enquadramento, ou vai dar problema, ou é muito polêmico pra falar em público, ou porque, sei lá, por qualquer motivo. E pela terceira vez hoje eu vou falar de uma coisa que eu tenho pensado. Eu tenho pensado, assim, já faz bastante tempo, e é uma coisa que eu nunca expressei. Eu espero que eu não tenha que experienciar os horrores de alguém que eu conheça de encontrar isso. Que ninguém nunca encontre, sinceramente. Mas hoje eu vou falar sobre o luto por alguém que ainda tá vivo. Pelo menos é esse o nome do assunto que eu nunca cheguei a pesquisar eu mesmo, mas me lembra de uma situação que eu vivo e eu quero falar sobre ela, porque eu quero, o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Você, meu único inscrito que eu já vi, não sei quem é, mas que eu vi que você está aí, um beijo pra você, te amo, metaforicamente, simbolicamente, não sem parasocial. Bloqueio parasocial. Perdão, me distraí do assunto. O luto por uma pessoa que ainda tá viva, na conversa de hoje, no desabafo, na reclamação de hoje, você chame do que você quiser, vai ser sobre minha irmã. Eu nasci 8 anos depois da minha irmã. Então ela é 8 anos mais velha que eu. Estou fazendo uma equação aqui, x mais 8. Inutilidades, estou fazendo isso puramente para não ficar com a mão parada. Então, ela sempre teve muito mais maturidade do que eu, por consequência da idade, né? Por exemplo, quando eu tinha 2 anos, ela já tinha o quê? 10. Quando eu tinha 8 anos, ela já tinha 16, sabe? Na minha infância, eu não gostava da minha irmã. Houveram muitas tangentes, muitos pormenores na história da minha família e na história da minha irmã na minha família. Então, por bastante tempo, ela não morou comigo, ela morou, na verdade, com a minha avó, a nossa avó. Desde que eu era pequeno, ela morava com a minha avó. Morou com a minha avó, tô falando tudo errado hoje, que bosta. Então, cara, por um bom tempo da minha vida, eu, pra falar a verdade, nem sabia que minha irmã era minha irmã. Eu lembro de ir na casa da minha avó de vez em quando e ver a minha irmã, e eu pensava, nossa, ela é uma pessoa que mora aqui. Eu não pensava na relação que elas duas tinham, eu estava apenas convencida de que minha irmã era uma pessoa que morava com a minha avó. O que não tá totalmente errado, mas também tá bem vago, né? Se a gente for botar na ponta do lápis que ela é minha irmã. E aí, depois de mais tangentes e pormenores, ela veio morar com a gente. E com a gente eu digo eu, minha mãe, padrasto, e aí chegou minha irmã. Eu não gostava de ter minha irmã junto comigo, porque eu estava acostumada a ser criado quase como filha única. Filho único, nesse caso. Olha, eu errando meus pronomes, coisa feia. Não pode ser assim. E aí, ela gostava de ficar me irritando. Como eu já disse antes, eu era uma criança insuportável. E ela gostava de ficar me irritando, porque eu também era muito chorão. Eu chorava bastante. E aí, pra me coisar, me irritar, ela ficava falando, tipo, eu nasci primeiro. Minha mãe gosta mais de mim do que de você. E aí eu ficava com raiva, porque eu era uma criança ciumenta. E aí eu chorava, e ela achava isso o máximo. Conforme eu cresci, a minha irmã continuou sendo uma pessoa que dava nos meus nervos. Ela teve a adolescência dela, teve os problemas que ela arrumou pra ela mesma. Mas, ao meu ver, quando eu era criança, ela era muito, muito implicante e muito chata. Por exemplo, quando ela ia me mandar fazer uma coisa e eu, por acaso, sei lá, tentava argumentar com ela, ela ficava repetindo a mesma coisa, até eu fazer. Eu não fazia porque eu queria, eu fazia porque
ela ficar repetindo a mesma coisa como se eu fosse idiota me dava tanta raiva que eu pensava que compensava mais eu fazer a coisa logo pra eu me livrar dela do que eu tentar ser do contra, basicamente, né? E conforme eu cresci, ela também cresceu. Então, quando minha irmã tinha 17 anos, ela era uma pessoa que eu achava até bem legal. Quando ela tinha 17, 16, 15, eu achava ela uma pessoa até mais ou menos assim. Quando criança, não. Mas aí eu cresci. E ela também. Agora, ela já é uma adulta. Ela tem a casa dela, ela é casada, ela tem um filho, ela tem a própria vida dela, os problemas, as obrigações dela na casa dela. E eu fiquei aqui. Não me leve a mal, não é que eu não goste de ficar aqui, só eu e minha mãe. Eu não devia falar isso na internet, isso parece meramente perigoso, mas tá bom. Talvez eu corte isso fora depois. Mas morar aqui como se eu fosse filho único não é um problema pra mim, pelo contrário, eu gosto bastante de viver assim. Eu gosto de poder ficar sozinho sem me preocupar em ter outra pessoa na minha casa e eu não poder, por exemplo, fazer algum barulho porque senão ela vai ouvir. Não, eu acho bem tranquilo, pra falar a verdade. E eu gosto de ser assim. Mas conforme eu cresci, conforme eu atingi a idade que a minha irmã tinha, quando eu era uma criança e eu achava ela insuportável, eu não consigo me impedir de pensar como seria se a gente se conhecesse hoje, se a gente tivesse a mesma idade. Será que a gente gostaria uma da outra? Será que a gente seria próximo? Será que eu entenderia ela melhor? Será que eu poderia ter ajudado ela com coisas que ela acabou fazendo por imaturidade? Ou será que não? Será que a gente teria sido totalmente incompatível? É uma coisa que eu sempre me pergunto. E eu sempre sinto essa saudade da minha irmã adolescente. Porque agora eu tenho a idade para poder andar com ela. Eu tenho a idade pra gente poder, sei lá, andar por aí, a gente brincar uma com a outra com coisas que as duas iriam entender. Mas minha irmã adolescente não existe mais. A minha irmã cresceu da mesma forma que eu cresci e eu não sou mais uma criança. Mas toda vez que eu penso nela, eu sempre penso nela quando ela era uma adolescente. E eu sinto saudade dela. Eu não sinto saudade dela por causa da minha infância. Eu sinto saudade dela como alguém que eu sou hoje em dia. Com a mentalidade que eu tenho, com a maturidade emocional que eu tenho. Porque a minha irmã e eu somos muito diferentes. A gente deu trabalho em aspectos bem diferentes da vida. Ela era uma pessoa bastante funcional para um adolescente, mas ela era uma pessoa muito disruptiva. Ela era muito... Como posso falar isso? Indecente, talvez. Mas eu não. Eu sou uma pessoa bem reservada, eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de ter meu tempo sozinho pra mim, sem ser interrompido ou incomodado por ninguém. Mas por outro lado, eu não sou nem metade do quão funcional ela era com a minha idade. Eu não sei de coisas básicas, eu nunca tive um emprego, eu ainda tô na escola. Eu tenho uma perspectiva de futuro, mas parece que eu não tenho a capacidade de trabalhar por isso. Não no sentido literal, quer dizer, me esforçar para conseguir o que eu sonho em ter com base nessa perspectiva. E eu queria poder ter a chance de falar com ela de novo, atualmente. Porque talvez eu tivesse muito para ensinar ela e ela tivesse muito que me ensinar. Mas eu infelizmente nunca vou ter essa oportunidade, porque o tempo passa e as pessoas mudam. A minha irmã já não é mais a menina que eu conhecia quando eu era uma criança. E eu já não sou a criança que não suportava ela. O motivo pelo qual eu não digo isso diretamente pra ela é porque
Eu sempre tive uma relação muito estranha com emoções e com expressões de afeto ou de sentimentos no geral quanto outras pessoas. E eu sinto que se eu tentasse dizer isso pra ela, eu não ia me sentir bem comigo mesmo. Eu ia sentir só aquele desconforto de quando você diz algo que você não devia pra alguém, sabe? Tem um mosquito que não sai daqui. E é bem chatinho, é bem frustrante. Eu já não penso nisso com tanta frequência quanto eu fazia antes, porque, sei lá, é uma coisa que eu não posso mudar, então ficar me estressando, me remoendo por causa disso não faz bem pra mim. No entanto, eu ainda penso nisso, porque eu sinto saudade da minha irmã. E é muito chato ter que experienciar o luto por alguém que ainda tá vivo.